Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, chegamos no nosso último encontro, né, o nosso quarto encontro, tá? Ele ficou bem em cima ali do final, né, para lançamento de notas, né, o fechamento. Gostaria de recordar para vocês que a nota final, né, a nota N da nossa disciplina, ela é composta pela média das 4 atividades avaliativas, tá, que vocês fizeram a cada encontro, certo? Então nós teremos a nossa última, tá? Para ganhar um pouquinho de tempo, o que eu vou fazer, né? Eu já vou deixar gravado o conteúdo, né, dessa última aula para o pré-aula para vocês estarem assistindo. E amanhã eu estarei ali de plantão para esclarecimento de dúvidas, para estar tirando, fazendo mais alguns exercícios, tá? E vocês vão ter o prazo, no caso, para fazer essa última atividade até a terça-feira, na verdade até quarta-feira às 6 horas da tarde, né? Então você tem um tempo menor para a realização dessa última atividade, tá? Devido ali ao fechamento das notas. Então vamos lá, né? Sem o tanto perda de tempo, vamos ali olhar para a questão das interpolações, né? A gente vai falar de interpolação e ajuste de curvas, tá? Também utilizando planilhas ali para fazer esses métodos, tá? Bom, gente, o que acontece, né? Em muitas situações, tá, que nós temos dentro da engenharia, né, muitas vezes você não conhece uma função que define a relação entre duas variáveis, né? Por exemplo, tempo e velocidade, vazão em relação ao tempo, massa, densidade, ou seja, você normalmente às vezes não tem essa função que faz essa correlação, tá? E nós passamos a ter, na verdade, valores amostrais, né? O que são valores amostrais, né? A gente coleta dados, então você vê ali, tal hora do dia estava tanto, depois eu faço um tempinho, faço uma nova medição, vejo o quanto que nós tínhamos, né? Então você faz uma coleta de dados, né? E muitas vezes você vai precisar de um valor que não está dentro desta tabela, né? Desses valores amostrais, esse conjunto de dados discretos, tá? A gente precisa fazer ali uma interpolação, ou seja, dentro desse conjunto de dados, apresentar um valor aproximado para a nossa medição, tá? Então, muitas vezes é necessário obter um valor intermediário que não consta em uma tabela, né? Podendo ser de dados experimentais, tabelas estatísticas ou até mesmo valores de funções mais complexas, tá? Vamos apresentar alguns métodos numéricos para resolver esse problema de grande utilidade prática, tá? O conceito de interpolação não é importante somente para a obtenção de valores intermediários em tabelas. É fundamental em outros tópicos da análise numérica, como, por exemplo, integração numérica, raízes de equações e funções, equações diferenciais ordinárias, entre outras, né? Então, qual é o conceito de interpolação e extrapolação, tá? Que a gente vai estar vendo inicialmente, tá? A interpolação, ela consiste em determinar, a partir de um conjunto de dados discretos, então, por exemplo, x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, né? Então eu tenho aqui alguns dados tabelados, né? Onde x0 está associado com y0, x1 a y1, x2 a y2, x3 a y3 e x4 a y4, ou seja, existe uma possível função f de x, né, que associa os valores de x com os valores de y, porém nós não a conhecemos, tá? Então, uma função ou um conjunto de funções analíticas que possam servir para determinar qualquer valor no domínio de definição. O que seria esse domínio de definição, né? Eu tenho um intervalo de x0 aqui até x4, ou x inicial, né? Não é x igual a zero, é x inicial, até o nosso xn, nosso enésimo x, até o nosso último valor de x desse conjunto, tá? E eu quero determinar um valor que esteja dentro desse conjunto, ou seja, esteja dentro do intervalo de x0 até o xn, tá? E isso vai se determinar, então, uma interpolação, tá? Então, pode-se ver a interpolação como um processo numérico que mapeia uma função discreta para uma função contínua,
Tá? Então, a ideia de interpolar. Então, interpolar é colocar dentro do conjunto, né? Inserir um valor dentro desse conjunto já pré-estabelecido. Tá? A extrapolação, por sua vez, né, ela faz uma outra análise. Né? Ela extrapola. Né? Extrapolar é sair fora desse conjunto. Tá? Então eu tenho um conjunto pré-definido, mas eu vou olhar ou determinar esse valor para fora desse conjunto. Então eu tenho do x0, por exemplo, até o x4, né? Nós vamos ter valores que antecedem o x0 e valores que sucedem o x4. Então, se eu sair fora desse conjunto, eu vou estar realizando uma extrapolação. Tá? Então, a extrapolação consiste em determinar, a partir de um conjunto de dados discretos, pontuais, uma função ou um conjunto de funções analíticas que possam servir para a determinação de qualquer valor fora do conjunto de definição. Tá? Então aqui, ó, x1, x0, x1, eu estou achando um valor fora desse conjunto. Tá? Pode-se ver a extrapolação como um processo numérico que mapeia uma função discreta para uma função contínua. Tá? Então vamos olhar ali os tipos de extrapolação. Tá? Em resumo, estimar o valor da função entre os valores conhecidos é uma interpolação. Estimar o valor da função fora do intervalo de valores conhecidos trata-se de uma extrapolação. Tá? Então vamos lá. Interpolação. Em muitas situações, dispomos de valores como na tabela a seguir. Então lá, a gente tem aqui a temperatura e o calor específico, né, de uma certa substância. Então a 20 graus Celsius, o calor específico é de 0,999 calorias por grau Celsius, né? Gramas grau Celsius, né? Para 30, 0,998, 44, 0,997, 53, 0,998, 60, 0,99, tá? Isso aqui é possivelmente aqui o calor específico da água, tá? Ou seja, nós temos aqui uma tabela que associa esses valores, tá? No entanto, como saber qual é o calor específico se para a temperatura de 37 graus Celsius? Note que a gente tem 30 e 44, né, o calor específico, mas nós não temos para 37. E isso quer dizer que a gente pode estimar esse valor. Tá? Então a gente faz isso através de uma interpolação, porque eu estou calculando dentro do meu conjunto. Né? Se eu quisesse, por exemplo, saber o calor específico para 15 graus Celsius, eu estaria fora do meu conjunto, eu estaria fazendo uma extrapolação. Se eu quisesse saber o calor específico para a temperatura de 90 graus Celsius, eu também estaria fazendo uma extrapolação, porque eu estaria calculando acima do meu conjunto de definição, né? Dentro do meu intervalo. Tá? Então, uma maneira de estimar seria através da média, ou seja, muitas vezes eu viria aqui, qual que é a média que eu tenho? Bom, para 30 é 998, para 44 é 0,997. Poderia fazer aqui uma estimativa através da média, já que o 37 está localizado exatamente no ponto médio. É possível? Sim, é uma forma mais simples e de se fazer aí uma interpolação, né? Porém, isso vai gerar alguns erros, né? Vai gerar uma diferença do valor real. Ela é uma, como disse, uma estimativa, né? Não vai corresponder ao valor real, tá? Porém, isso só seria correto, né, fazer uma média se a função for linear, tá? Porque dela coincide exatamente. Caso contrário, precisa-se de outras ferramentas. Tá? Uma das formas é encontrar uma função que se aproxime da função desconhecida. Tá? Então, existe uma função que associa calor específico com temperatura, mas a gente já desconhece. Perfeito? Então, a gente vai tentar aproximar uma função, tá, que gere valores muito próximos. Tá? Conhecendo-se essa função, é possível encontrar qualquer valor da função, inclusive interpor, né, novos pontos. Tá? Então a ideia básica da interpolação é essa. Quais são os métodos básicos, então, de interpolação? Temos sistemas lineares, tá? Dependendo da função que nós queremos determinar, a interpolação linear, a interpolação quadrática e o método de Lagrange. Tá? A gente vai ver aqui, tá, pessoal, até a interpolação quadrática devido ao tempo. Tá?
Então, se um conjunto de pontos denominados de nós de interpolação, então x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, que são esses pontos, né? Então, x0, x1 até o último x, né? Associados à função f0, f1, fn, né? Pretende-se encontrar um polinômio, tá? Uma função polinomial, tal que a função desse polinômio, né, polinômio de x, seja igual à função. Claro que a gente não vai conseguir determinar igual, mas pelo menos de forma aproximada. Tá? Ao procurarmos o polinômio interpolador, devemos observar o número de pontos disponível, né, e o grau do polinômio. Tá? O grau do polinômio, né, poderá ser no máximo uma unidade a menos que o número de pontos disponíveis. Ou seja, se eu tenho primeiro grau, eu vou precisar de 2 pontos. Tá? 2 pontos, tiro 1, sobra 1 grau, primeiro grau. Para o segundo grau, eu preciso de 3 pontos conhecidos, né? 3 pontos, tiro 1, sobra 2, segundo grau. 4 pontos, eu tiro 1, sobra 3, terceiro grau. Tá? E assim, então, por diante. Tá? Vamos lá para a interpolação, então, linear. Né? A partir de 2 valores conhecidos, A e B, e seus respectivos f de A e f de B, suas respectivas imagens, é possível estimar, calcular, o f de x de um x dentro do intervalo AB. Tá? Se x está fora do intervalo, então precisamos fazer uma extrapolação. Tá? Então, observação, tá? 2 valores conhecidos, linear, uma reta, 3 valores, quadrática, que é a parabólica, né, o parábola, e mais de 3 pontos, métodos de Lagrange, tá? Que a gente não vai estar olhando hoje. Demonstração, então, do método linear, né, da linear. A linear vai considerar que, dado esses 2 pontos, A f de A e B f de B, a gente vai construir uma reta que passa por entre eles. Aqui traz para nós vários conceitos, né? Por exemplo, o que é a função linear? A função linear f de x vai ser dada pela f de A mais a variação de x. Né? A variação de x, ela é a tangente do ângulo alfa, que é da inclinação dessa reta, tá? Então dada por ΔX sobre x menos a, tá? Essa variação aqui embaixo. A nossa tangente de alfa também pode ser calculada, já que os triângulos são semelhantes, pelo f de b menos o f de a dividido por b menos a, que é o ΔY sobre ΔX, e nós chegamos que o nosso ΔX, ele pode ser fornecido por x menos a vezes a f de b menos a f de a, dividido por b menos a. Então nós teríamos que a nossa função de interpolação linear é dada por f de x igual a f de a mais x menos a vezes f de b menos f de a dividido por b menos a. Lembrando, f de a, f de b, x, a e b, eles são valores fornecidos. E a gente vai fazer isso no Excel, tá? Através desta planilhinha aqui de interpolação. Então a gente vai colocar os valores de A e B, f de A e f de B, e ela vai fazer para a gente a nossa interpolação a partir do momento que inserirmos os valores de x. Tá? Então vamos lá. Vamos ver. O consumo de energia elétrica no mês de fevereiro foi de R$ 62,00 e no mês de maio foi de R$ 78,00. Após encontrar o polinômio interpolador do primeiro grau, estime o consumo no mês de abril. Tá? Bom, pessoal, inicialmente, o que ele nos traz? Mês de fevereiro, mês 2. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma tabelinha. Mês, consumo. Tá? No mês 2, o consumo foi de 62. No mês 5, que é o mês de maio, o consumo foi de 78. Nós temos esses 2 dados. E o que nós pretendemos fazer? Descobrir o consumo para o mês de abril, que é o mês 4. Então eu estou trabalhando entre 2 e 5, né, e estou inserindo um valor dentro desse conjunto, que é o mês
4. Então, o que a gente pretende descobrir? Qual é o consumo para o mês 4, ou seja, o F de 4. Né? No caso, o consumo aqui representa a nossa função. Tá? Como a gente vai fazer esse procedimento? Vamos usar aqui a nossa planilha. Tá? Então, nós temos 2 e 5, 62 e 78. Tá? Eu vou colocar aqui, então, o nosso A é 2, o nosso B é 5. A nossa F de A é 62, que é o valor do Y, e a nossa F de B é 78, que é o valor do Y, nossa F de B. Tá? E a gente disponibiliza que a gente quer calcular o valor desse consumo para o mês 4, né, que está aqui dentro. Então eu vou digitar x aqui igual a 4. E ele vai apresentar que uma estimativa para este valor é de 72,67. Tá? Então ele é aproximadamente 72,67 reais. Tá feita a nossa interpolação. Tá? A gente conseguiu aí determinar, utilizando a do primeiro grau, tá? Fazer uma estimativa para esse valor. Perfeito? Vamos fazer mais uma. O peso de uma pessoa com 185 centímetros, tá, é 93 quilos. E uma pessoa com 160 centímetros é 72 quilos. Tá? Estimar a provável altura de uma pessoa com 81 quilos. Então ele está fazendo aqui uma associação entre a altura, tá? O peso e a altura. Tá? Então nós temos, vou colocar aqui peso, altura. Dentro desses valores, nós temos, então, vou colocar só em ordem, tá? Para ficar um pouco mais fácil. A gente tem para 72 quilos, um peso de 72, nós temos uma altura de 160 centímetros. Para um peso de 93 quilos, nós temos uma altura de 185 centímetros. Tá? E a gente pretende descobrir qual é o valor da altura para um peso de 81. Então, uma F de 81. Note que nós estamos interpolando, né? A gente está colocando 81 entre o 72 e o 93. Tá? Então, nossos valores de A e B são 72 e 93. Tá? Então, vamos voltar aqui, ó, 72, 93. Nossos valores de Y, 160 e 185. 160, 185. E nós pleiteamos saber qual é a altura para 81 quilogramas. Então, vou colocar no valor de X, 81. Nós vamos ter 170,71. Tá? Então, a altura aproximada por uma pessoa de 81 quilogramas deve ser de 170,71 centímetros. Tá? Uma altura ideal. Tá? Bom, considere os dados do exercício 2 e faça uma estimativa do peso, tá, de uma pessoa com 175 centímetros de altura. Note que ele muda, né? O que ele muda? Ele muda o valor fornecido. Tá? Por que isso é importante? Né? É importante porque quando ele está me dando a altura passa a ser a minha variável x. E o meu peso passa a ser a variável y, né? Porque eu estou querendo calcular pela altura o peso. Tá? Na de cima a gente queria a altura, né? Determinar a altura pelo peso. Aqui mudou, inverteu o tipo de pergunta. Né? Então é importante que a gente faça essa relação também. Né? Então a altura de 160, ela me leva para 72. Tá? E uma altura de 185
ela me leva para 93. E a gente quer determinar o peso para quando a altura é de 175. Tá? Então mudou quem é o nosso valor de x. Tá? Então a gente vai reescrever a nossa expressão invertendo aqui. Ó. Aqui passa a ser 160, nosso A, 185 passa a ser o nosso B, 72 passa a ser a f de A, e 93 passa a ser a nossa f de B, e a gente pretende calcular o valor de x para quando ele assume 175 centímetros, que vai gerar para a gente, então, 84,6 quilogramas. Né? Então, 84,6 quilogramas. Tá? Temos aqui, então, os valores aproximados ou interpolados, dado este conjunto. Perfeito? Bora ali, então, falar da interpolação quadrática. Né? A partir de 3 valores conhecidos, tá? Então, se eu tenho uma tabela com pelo menos ali 3 valores, né? A, B e C, e seus respectivos f de A, f de B e f de C, é possível estimar o valor da f de x a partir de um valor x conhecido no intervalo de AB. Tá? A relação para o cálculo é dado por, né, que nós temos uma expressão que faz esse cálculo, né, faz essa interpolação. Ou seja, a f de x vai ser igual a f de A menos 2 vezes a f de B mais a f de C, vezes ρ ao quadrado sobre 2, mais f de C menos f de A vezes ρ sobre 2, mais a f de B, onde ρ é x menos B dividido por h, que é a amplitude. Né? Então, h é a diferença entre A, B e C. Tá? Mas para usar essa fórmula, tá? As diferenças entre A, B e C devem ser as mesmas. Tá? Condição para utilizar essa expressão. A outra forma é fazer uma resolução de sistema, tá? Que é a forma que a gente tem configurado aqui no polinômio interpolador de segundo grau, na nossa planilha. E ela é mais assertiva e não tem essa condição. Tá? Então a gente vai estar utilizando ela. Tá? Então considere, né, a tabela abaixo, relacionando tempo em minutos à distância percorrida em metros. Então, para 10 minutos, a distância percorrida foi de 1.000 metros. Para 20 minutos, a distância foi de 1.900 metros. Para 30 minutos, a distância percorrida foi de 2.600 metros. Ele quer que a gente estime a distância percorrida após 25 minutos, ou seja, dentro do valor de 20 a 30. Poderia aplicar uma linear considerando esses 2 pontos? Sim. Tá? Eu poderia tomar essa regiãozinha aqui e aplicar uma linear. Mas se eu quero ser mais assertivo, né? O que é mais assertivo? Quanto mais pontos eu utilizar, maior a minha precisão. Então, se eu usar os 3 pontos, ou seja, uma quadrática, né, ou uma de segundo grau, a gente vai ter uma precisão muito maior. Então, nós temos aqui 10, 20, 30, 1.000, 1.900 e 2.600. Tá? Então, a gente vai aqui, vai inserir os pontos, né? Então, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, seu respectivo valor de x e seu respectivo valor de y. Tá? Note que temos uma função de segundo grau, porque polinômio interpolador de segundo grau, que é y igual a ax² mais bx mais c, ele gera para nós o valor de a, b e c. O que são esses a, b e c? São os valores deste polinômio. Tá? Gera os valores do nosso coeficiente. Tá? E no final aqui nós temos a forma de estimar o nosso valor de y. Tá? Então, vamos aqui para o primeiro ponto. Né? Nós temos 10 e 1.000, então vamos colocar assim, tempo 10, distância 1.000, tempo 20, distância de 1.900, tempo 30, distância de 2.600, nós temos aqui os dados. Note que ele formou para nós aqui os valores de A, B e C. Isso é interessante, né? Quem é o polinômio interpolador? Neste caso, né? Nossa função y é igual a uma f de x
que vai ser aproximadamente, como interpoladora, a função onde que o a é menos 1, então a gente tem menos x ao quadrado, mais 120 vezes x, o b é 120, e o c é menos 100. Tá? Então a gente tem aqui a nossa função interpoladora, ela que faz a interpolação. E nós vamos calcular para 25 minutos, ou seja, o valor de y, que nesse caso representa a distância percorrida, vai ser dada pela f de 25, que vai ser aproximadamente. Poderia substituir 25 nessa expressão e calcular, porém no Excel já está configurado. Tá? A gente vai colocar então no lugar do x 25, tá? Então qual vai ser a distância y para quando o tempo for de 25 minutos? Vai ser de 2.275, tá? Então 2.275 metros aproximadamente, porque se trata de uma estimativa. Perfeito? Vamos fazer mais um. Numa cultura de bactérias em um laboratório, temos a seguinte relação: número de bactérias e tempo. Né? Então, para o tempo de 0 horas, o número de bactérias é 40. Para 3 horas, o número de bactérias é 70. E para 6 horas, o número de bactérias é 120. E ele quer que a gente estime o número de bactérias após 4 horas, ou seja, dentro desse intervalo, né? Entre 3 e 6. Lembre-se, né? Poderia se aplicar uma linear entre esses dois pontos? Sim, tá? Mas se você considerar mais pontos, melhora a sua precisão. Tá? Então a gente vai determinar aqui y é uma f de x que vai ser aproximadamente igual. Tá? Só estou reforçando, mas o cálculo o Excel ele vai fazer para a gente. Tá? Só tomando cuidado. Quem é o nosso x? O x é o tempo. O y é o número de bactérias, porque eu quero o número de bactérias após 4 horas. Tá? Então a gente vai colocar esses valores na nossa planilha. Nós temos então, para tempo zero, o número de bactérias é 40. Tá? Para o tempo de 70 horas, o número de bactérias... Para 3 horas, o número de bactérias é 70. Para 6 horas... o número de bactérias é 120. Tá? Note que ele também gerou valores de A, B e C para nós. Tá? Então nós temos aqui que o A é 1,11. Então a gente tem aqui 1,11 vezes x ao quadrado. O nosso valor de B é 6,67. Então mais 6,67 vezes x. E o nosso valor de C é 40, então mais 40. Tenho aqui então um polinômio que faz a interpolação para os valores que nós precisamos. Né? Então, y vai ser igual a f de 4, que vai ser aproximadamente, posso colocar 4 horas e calcular, né? Ou simplesmente vir aqui e colocar x igual a 4, nós vamos ter então 84,4, aproximadamente, então aí 85 bactérias. Ô professor, mas está mais próximo do 84. Concordo, né? Mas você já tem 84 bactérias, né? Você já tem 84. Passou alguma coisa? Praticamente você tem mais uma, né? Nessa situação. Então, aproximadamente 85 bactérias para 4 horas. Perfeito? Está feita também a nossa interpolação, tá? Quadrática. Conceito da extrapolação linear, tá? A extrapolação, né? Então, a partir de dois valores conhecidos, A e B, e seus respectivos f de A e f de B, é possível estimar, calcular o valor da f de x de um x fora do intervalo de A até B. Né? Então, o intervalo de A a B está aqui, a gente quer estimar um valor que esteja fora deste intervalo. Tá? Lembrando, as expressões de interpolação e extrapolação, elas não são, para extrapolação, elas não são tão ideais. Né? Para extrapolar,
é mais utilizável a questão da técnica de ajuste, né? Porque o ajuste leva em consideração a tendência da curva, né? Agora, a interpolação ela não leva isso em consideração. Então, para interpolação até ela é muito boa, para extrapolação não é tão legal assim. Os ajustes são melhores, só fazendo uma observação. Né? Então, fazendo a mesma relação, nós chegaríamos numa nova expressão para calcular esse valor que está fora do conjunto. Né? Então, a nossa f de x seria a f de b, não mais a f de a, mais x menos b, vezes a f de b menos a f de a, dividido por b menos a. Tá? Então vamos ver aqui no mesmo caso que nós tínhamos anteriormente, né? O exemplo 1, né, que a gente já havia feito. Então a gente tem que o consumo de energia no mês de fevereiro foi de 62. Então vamos fazer aqui a nossa tabelinha só por questão de organizacional. Tá? Então mês consumo, tá? Menos consumo. Então no mês de fevereiro, que é o mês 2, foi R$ 62 o consumo, e no mês de maio foi de R$ 78. E ele quer que a gente estipule o consumo no mês de setembro, que é o mês 9. Cuidado para não cair aí no setembro ser mês 7, né? Setembro é o mês 9, tá? Então ele quer que a gente calcule o consumo fora do nosso conjunto de domínio, né? A gente vai de 2 até 5, ele quer para o mês 9. Então a gente está calculando Y, que é o consumo, para F de 9. E vamos ter aqui um valor aproximado, né? Vamos lá utilizar aqui, voltar na interpolação, extrapolação, né? Interpolação linear, extrapolação linear. Vamos inserir os nossos valores. Nós temos então 2, 62, 5, 78. E nós desejamos para o mês 9. Tá? Nós vamos ter então 99,33. Tá? Então 99,33 reais é o valor que teremos como previsão para o consumo do mês 9. Tá? Note como que isso foge um pouco da realidade. Né? Por quê? Normalmente o consumo ele tende a ser uma média, né? Ele vai oscilando, mas ele fica fixo entre um intervalo, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito fora. Aqui nesse caso do consumo, você está jogando uma reta crescente que passa por esses dois pontos, tá? E você está jogando o consumo lá em cima. Né? Provavelmente ele não apresente nada da realidade. Tá? Então por isso que extrapolação não é algo tão bom. Né? Realizar extrapolações é melhor quando a gente considera, né, um conjunto maior de dados e ajusta uma função. Tá? Pessoal, vou deixar aqui no final, tá? Dessa parte de interpolação alguns exercícios para vocês estarem treinando, e esses exercícios serão o que eu estarei fazendo também no momento da aula, tá? Então aqui a gente tem alguns exercícios para estar praticando, tá? 7, 8 exercícios, temos aqui os gabaritos, tá? E são eles que a gente vai praticar durante a aula, perfeito? E a mesma coisa vai acontecer com a parte de ajustes, já vou deixar gravado também a parte de ajustes, tá? E na aula a gente vai resolver exemplos de ajustes, tá? Grande abraço, aguardo vocês, até mais.